Bom, pessoal, na videoaula de hoje nós vamos falar sobre BIOS, post e unidades de armazenamento. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve, e se você quer esse material que está passando aqui para vocês disponível também para você, é só entrar no nosso grupo do WhatsApp que está aqui embaixo, tá bom? Então entra lá e aí você vai estar participando já do nosso grupo de informática básica. Tem grupos também de informática básica e os grupos de tecnologia, onde vão os vídeos de tecnologia, de unboxing, de tutoriais e tudo mais. Então, já entra lá no grupo, tá bom? Então vamos falar aí de BIOS e post primeiramente. A BIOS, como diz aí, é a sigla para Basic Input Output System, tá? Ou Sistema Integrado de Entrada e Saída. Lembra que falamos ali esses dispositivos de entrada e saída? Pois é. Então ele detecta os dispositivos que estão conectados ao computador, né, de entrada e de saída, e também mostra para você aí informações como do seu processador, das unidades de armazenamento que estão plugadas ali na sua placa-mãe e tudo mais. São várias informações, assim como alguns sistemas da BIOS mostram para você qual sistema operacional você vai trabalhar. Então você escolhe ali se é o Windows 7, o Windows 8, o Windows 10 ou superior. Então você escolhe porque isso facilita a inicialização do seu sistema. A BIOS trabalha toda essa parte para facilitar a vida do usuário e faz todo esse reconhecimento. E lá você pode também mexer com outras configurações, como colocar, por exemplo, senhas para quando for utilizar a BIOS, para ninguém desconfigurar nada ali no seu computador, tá bom? Então, ela liga no momento, né, que o PC liga. Então, a BIOS ela identifica todos os componentes que estão conectados à placa-mãe e as informações também que são salvas no CMOS, né? O que é o CMOS? É uma bateriazinha, aquela mesma bateria que você vê em alguns relógios digitais, exatamente aquela, é a 2035, 2032, se eu não me engano. E essas baterias, elas salvam todos esses dados que estão na BIOS. Então, todas as configurações que você faz na BIOS fica salva na bateria CMOS. E também, essa bateria aí salva o seu relógio, a sua hora, né, a informação da hora. Então, quando você percebe, você já deve ter passado por isso, que o seu computador toda hora está com a hora errada, aí você vai lá, ajeita e muda tudo, e a data e a hora muda completamente, seja do seu computador, do seu notebook, é porque você precisa trocar a bateria CMOS. É essa bateriazinha aí que armazena essas informações e que, com o passar do tempo, se ela começar a apresentar problemas, você tem que modificar, você tem que trocar ela, tá bom? Tem outras informações que eu deixo aí no slide, no material para vocês também, eu estou falando de forma resumida aqui, tá? E é pela BIOS que passa todo esse processo para que a BIOS olhe e fale assim, ó, tá ok, você já pode iniciar o seu sistema operacional. Então, se você quiser mexer alguma configuração, você consegue fazer essa alteração na BIOS. Mas você consegue mexer as configurações, mas você não consegue editar a BIOS, tipo assim, a base dela você não consegue editar, não consegue apagar, tá bom? O máximo que você consegue é atualizar a BIOS. E para isso também você tem que ter bastante cuidado e ver se está tudo ok. Então é melhor você sempre procurar um técnico para fazer isso. No entanto, em alguns casos você consegue fazer isso com facilidade utilizando alguns programas, tá? E unidades de armazenamento também, como o pendrive, para passar essas informações e fazer essa atualização. E é algo que a gente pode ver futuramente também. Só que isso varia de placa-mãe para placa-mãe, por isso é sempre bom procurar um técnico, tá? Então, o que acontece? Essas informações são salvas de forma permanente. Então, a BIOS tem uma memória permanente, você não consegue editar essa memória aí, tá? Somente modificar as opções, né, as configurações do jeito que você quer, mas isso é salvo na bateria CMOS, tá? E aí a gente entra no post. O que é o post? O post é justamente um programa que está ali na BIOS, que ele mostra para você na tela alguma informação de erro, caso aconteça, ou alguma outra informação sobre inicialização. Então, se tiver algum problema de inicialização, esse post aparece. Então, não é sempre que você vai ver. Para quem lembra de computadores mais antigos, você tinha no início, aparecia memória RAM, né, armazenamento, tudinho, e às vezes até pressione Enter para continuar. E quando pedia para você pressionar Enter para continuar, é porque a bateria CMOS já não estava salvando esses dados. Aí você tinha que clicar no Enter e aí continuava, inicializava o sistema. Alguém já pode ter passado por isso, ou então as informações apareciam rápido e depois avançava. Hoje em dia não, hoje em dia aparece somente ali embaixo, clique F2 ou Del para inicializar o setup, né, a BIOS, para entrar na BIOS, a gente chama de setup também, que é justamente aquele menu, né, de configurações, ou então F7 ou F12 para inicializar algum dispositivo padrão, então você já tem unidade de armazenamento, coloquei um pendrive aqui, e eu quero inicializar pelo pendrive, que tem um sistema que eu quero mexer, ou então eu quero fazer a instalação do Windows, algo do tipo, e aí você
escolher essas opções. Então, são só esses casos hoje em dia que aparecem. Lá embaixo, tá? Outras opções também como modo de segurança. Às vezes aparece que alguma tecla que você clica e vai abrir esse modo de segurança. E aparece só a logo, né, da marca hoje em dia. Depois já vai para a logo do Windows, já inicializa e já vai seguindo em frente, tá? Caso você não utilize o Windows, utilize aí, por exemplo, o Linux, já vai aparecer a logo do Linux e vai inicializar e começar o seu sistema operacional. Isso eu estou falando em relação aos computadores convencionais, né, que a gente compra aí da marca Samsung, da Asus, da Dell, mas tem também o macOS, que também segue o mesmo padrão, só que é voltado à linha dos MacBooks, tá bom? Pronto, então, o Post Kelly é um programa que está dentro da BIOS, que ele te informa caso tenha algum erro no processo de inicialização e vai pedir para você justamente ir para a BIOS consertar esse problema, ou ele vai te informar que o sistema operacional está danificado, ou a unidade de armazenamento está corrompida, ou então tem algo ali que não está funcionando. Então ele vai te dar esse informativo e aí você vai procurar resolver, e caso não consiga resolver através das configurações da BIOS, você vai precisar entrar em contato com o técnico e verificar o que pode ser, que muitas vezes pode ser até um problema realmente no armazenamento, tá bom? Passando isso aqui, resumidamente, BIOS é onde você consegue modificar algumas configurações de inicialização do seu dispositivo, do seu computador, e o Post é o que está ali dentro da BIOS e ele mostra para você, por isso o nome Post. Ele vai mostrar ali alguma informação importante que você precisa saber em relação ao seu computador, tá? E aí a gente já vai para a unidade de armazenamento, tá? Unidade de medida e unidade de armazenamento, tá? Existem unidades de medida, isso mesmo, assim como na matemática, né, quando a gente vai trabalhar aí as unidades de medida de comprimento ou então até mesmo de peso, então a gente trabalha essas medidas na matemática e também trabalha dentro da informática. Então você não vai fugir de matemática, seja qual profissão você escolha aí para desempenhar, e principalmente se você for trabalhar com a área da informática, tá? Ó, a gente conhece alguns dispositivos de armazenamento, né? Então a gente tem dispositivos com tamanhos diferentes. Aqui eu tenho uma imagem para vocês que mostra aí um disquete. Para quem lembra esse quadradinho aí, muitas pessoas podem não reconhecer. O pessoal dessa nova geração pode não ter visto ainda um disquete. Eu ainda peguei a época do disquete, cheguei a utilizar bastante os disquetes também, que ele tinha um tamanho muito pequeno, então variava muito. Tinha disquetes ali de 25 megas, por exemplo, de 5 megas, então era muito pequeno. A gente vai falar sobre esses megas aí para você entender melhor como é que funciona. Temos ali o pendrive que está aparecendo para vocês, temos também os HDs, SSDs, e temos os cartões de memória, que tem aqueles modelos menores, os maiores, e adaptadores também para você adaptar o seu cartão de memória, tá? Então vocês percebem que tem uns nomezinhos espalhados ali, né? Que são, por exemplo, os bytes, os gigabytes, megabytes, petabytes, terabytes, exabytes. Então são nomes que recorrentemente a gente vai ver aí no decorrer do nosso dia a dia, né? Quando a gente trabalha com a parte da informática, com pendrives, com HDs externos também e tudo mais, tá? Alguns nomes que vocês podem não ter ouvido falar ainda é petabytes e exabytes, né? São nomes já muito acima que a gente ainda não utiliza aqui comumente, né, no nosso dia a dia, tá? Então a gente fala até terabyte, tá? O terabyte é justamente aquele HD que você compra de 1 tera, seja o HD externo ou seja um computador que já vem com armazenamento de 1 tera, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Depois do tera vem o petabyte, depois o exabyte e assim outras unidades de armazenamento, mas a gente vai falar isso muito mais na frente, não é algo comumente utilizado no dia a dia, tá? Somente até o terabyte vocês vão entender melhor, tá? Eu vou passar aqui e vou mostrar para vocês algumas unidades aí de medida, tá? Nós temos o bit, tá? Onde o conjunto de 8 bits transformam-se em 1 byte, tá? Os bits são justamente escritos em forma binária. Então, sabe aqueles números de os zeros e uns? São 1 bit, sabe? Zeros e uns. São 8 bits que formam 1 byte, melhor dizendo. Então, cada bit, cada número é 1 bit. Então, a união de 8 bits, 8 zeros e uns, formam os bytes, tá? Eu voltando aqui, vai aparecer para vocês, olha, tem uma imagem bem aí, não sei em qual canto tá, que aparece vários zeros e uns, vocês já viram, né? Então, essas são as formas escritas que o computador reconhece. Quando você clica no teclado, você vai lá na letra M, na letra A, no número 2, eles não são reconhecidos como M, A, 2, eles são reconhecidos como a numeração binária, só zeros e uns. Então,
são 0,00001, alguma coisa, são um conjunto, eles são divididos em conjuntos de 8, tá? 8 números entre zeros e uns. Então pode ter 00001111, ou então 01010101, ou é assim por diante. Cada letra, ela corresponde a um número binário, tá? Uma numeração binária, tá? Então, cada letra tem 8 bits, digamos assim, no seu teclado. A gente vai entender melhor isso também mais na frente, coisa que não dá pra gente se aprofundar agora, tá? E aí, quem sabe, a gente pode fazer até um vídeo relacionando isso com as aulas de matemática que eu trago aqui também, tá? Mas o importante, esse conjunto de 8 bits forma um byte, tá? Então, precisam de 8 bits para formar um byte, só que para formar um kilobyte, que é a unidade de armazenamento que vem após o byte, você precisa de 1024 bytes, tá bom? Então, são 1024 bytes para você chegar em 1 kilobyte. Após isso, você tem 1024 kilobytes para chegar em 1 megabyte, tá? Que é uma outra unidade de armazenamento. Você já deve conhecer o megabyte, geralmente é o tamanho de uma música, tá? Tem ali 3 megabytes, dependendo muito da música. Acho que hoje em dia é até difícil você encontrar uma música ou uma foto que tenha 1 megabyte, porque a qualidade vai só melhorando com o tempo, né? E depois, com 1024 megabytes, você chega a 1 gigabyte, tá? 1 GB você já conhece, né? Já é o armazenamento aí, às vezes, de um filme ou algo do tipo, um episódio de uma série, né? Você já tem 1 GB. Antigamente tinha pendrive de 1 GB. Hoje em dia, os pendrives são de 4 GB em diante. Até os de 4 GB você já não encontra mais tanto. Então você tem ali de 16 GB, 8 GB, 32 GB, 64 GB, né? Então esse é o armazenamento que você utiliza em um pendrive para estar transportando os seus documentos, vídeos, fotos e assim por diante, tá bom? E aí, quando você chega no gigabyte, né, até então, até uns anos atrás, a gente tinha só os gigabytes. Então, você tinha ali um notebook que ia até 500 gigabytes, até 750 gigabytes. Hoje em dia, você já tem os armazenamentos chamados terabytes, que segue o mesmo padrão. Você vai ter 1024 gigabytes e aí você chega no 1 terabyte, tá? 1 terabyte resumidamente, seriam 1000 gigas, né? Se for olhar por esse lado. Mas ele é a utilização de justamente 1024 gigabytes. Então, ele não é exatamente 1000 gigabytes, ele é 1024 gigabytes para chegar em 1 terabyte, tá? Pode ficar meio confuso, mas a imagem aí pode ilustrar melhor para vocês, tá? Então, tem esse aumento de 1024, né? Então, 1024 vezes o tamanho de armazenamento anterior vai dar esse novo armazenamento, exceto o caso dos kilobytes, tá? Dos bytes, perdão, que eles precisam de 8 bits para trabalhar ali, para ter, né, essa nova unidade. E ali do lado a gente tem o número de caracteres que ele mostra exatamente, né, o tamanho em bytes de cada armazenamento. Então você pode perceber aí que vai ficando muito grande até chegar a um ponto que nem a calculadora consegue calcular para você. Então é por isso que a gente começa a resumir em 1024 gigabytes e tudo mais, então a gente não conta mais por byte, porque senão vai ficar muito grande, tá bom? Mas aí você pode me fazer a seguinte pergunta, né? Então por que o meu HD de 1 terabyte tem só 931 GB? Porque quando eu comprei meu notebook, que dizia ali que tinha 1 tera, então na lógica ele tinha que ter 1000 GB. Aí eu ligo ele ali, abro, vou ver lá no meu computador e o armazenamento está 931 GB e não 1000 GB. Bom, isso acontece porque quando é fabricado o SSD, o HD, ele é fabricado seguindo a numeração decimal, que é justamente os números de base 10, os números que nós conhecemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e assim por diante. É a numeração comumente falada. Só que quando nós colocamos esse SSD ou esse HD dentro de um computador com Windows, que ele reconhece o padrão binário, que é uma numeração de base 2, por que base 2? Porque só usa números zeros e uns, tá? Então, quando coloca, ele vai reconhecer o que o sistema reconhece. Então, o sistema vai reconhecer aquele tamanho em forma binária, tá bom? Se é um tamanho em forma binária, a gente vai ter que 1 terabyte, ele não devia, né, ter somente essa representação que a gente tem aí, né, de 1 terabyte da forma decimal. Ele teria que ter essa representação que está mostrada aí na forma binária, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, tentar circular aqui para vocês verem. Vou pegar o apontador laser. Aqui ele está na base 10. Ele está de forma decimal. Eu não vou entrar em detalhes,
tá? Porque aqui se a gente for falar, entrar em detalhes, você vai ter que ter um conhecimento também prévio ali, um pouco mais avançado em matemática para entender, tá? Essa questão de bases. Isso aí a gente pode trazer em alguma aula de matemática que a gente tem aqui no canal também, tá? Então aqui, ó, ele reconhece dessa forma. Então pode ver que é um número cravado, tá? Não é aquela multiplicação de 1024 gigas que vai dar 1 terabyte na lógica decimal, tá bom? Então aqui, ó, aqui nós vamos ter essa numeração como forma decimal da escrita de 1 terabyte e o padrão binário, que é o padrão Windows, nós vamos ter 1 terabyte escrito dessa forma aqui, que corresponde a 2 elevado a 40, tá? Bytes, tá bom? Então é 2 elevado a 40, tá? Bytes. Isso escrito de forma binária, tá? Então, representando, transformando a forma decimal, tá? Que é 10 elevado a 12, na forma binária, ele vai representar aproximadamente 931,3 gigas. Então, se você for pegar e pegar o 10 elevado a 12ª potência, tá bom? E transformando isso para a forma binária, você vai ter 931,3 gigas e não os nossos 1000 gigas, que nem nós imaginávamos que seria, tá? Mas, se você pega um sistema operacional que trabalha com a base decimal e não com a base binária, aí você vai ter exatamente os 1000 gigas disponíveis ali para você, que é o caso do macOS, que é o sistema utilizado nos MacBooks. Então, eles conseguem identificar exatamente os 1000 gigas que estão ali, tá bom? Então, ele vai exibir esse 1 terabyte, vai exibir 1000 gigas para você e você vai utilizar 1000 gigas tranquilamente no macOS, certo? Mas para a gente não ficar falando muito aqui nisso e ficar batendo nessa tecla e você acabar se perdendo por conta disso, né? Porque é meio complicado de entender, mas ele funciona dessa forma. Então aprenda, saiba que também quando você vai digitar no seu computador, você está só mandando informações binárias para dentro do computador, tá bom? E claro, a gente vai encerrar essa aula aqui, é uma aula que ela pode ser muito chatinha para algumas pessoas, mas é como você entender um pouquinho mais a unidade de armazenamento, como você entender como funciona a inicialização do seu sistema operacional, do seu computador, né? Que para que tudo funcione e ocorra bem, você precisa da BIOS, você precisa das informações que estão ali, configurar certinho para que o sistema inicialize, para que você possa até mesmo instalar o sistema operacional no seu computador, você precisa estar com a BIOS toda configurada e muitas vezes atualizada, tá? E aí a gente tem as unidades de armazenamento que a gente falou aqui, tá? Que elas variam dessa forma, tá? 1 byte, 1 byte corresponde a 8 bits, 1 kilobyte corresponde a 1024 bytes, 1 megabyte corresponde a 1024 kilobytes, 1 gigabyte corresponde a 1024 megabytes e 1 terabyte corresponde a 1024 gigabytes, certo? Então não são 1000 gigas que vão ser iguais a 1 terabyte, vão ser 1024 gigas, tá? Que serão iguais a 1 terabyte, isso levando em consideração a base binária, tá bom? Que é essa base de 8 bits, tá? E aí, na próxima aula, a gente vai trabalhar algo mais relax, que é conhecer um pouquinho os tipos de hardware e HD versus SSD. Qual a diferença dos dois? Eu vou trazer numa aula só, tá? Para a gente não estender tanto. Então, em uma aula só, nós vamos falar sobre alguns tipos de hardware, tá? Que a gente tem os hardwares periféricos, a gente já sabe, né? Mas a gente vai conhecer um pouquinho também o que é um processador de fato, o que é uma memória RAM, o que é um HD. E por falar do que é o HD, a gente vai ter que falar o que é um SSD e essa diferença entre os dois. Por que o SSD vai ser melhor para você na grande maioria dos casos, tá bom? Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Eu vou deixar esse material disponível para vocês fazerem uma leitura e quem sabe conseguir interpretar melhor, tá? Isso no nosso grupo, então já entra lá no nosso grupo. E também vou passar logo um questionário para vocês também lá no grupo, algumas questões aí referentes a essa aula e as aulas anteriores. Sempre eu vou reprisar também as aulas anteriores nas nossas questões, tá? Para você não esquecer de nada. E aí na próxima aula nós temos alguns tipos de hardware para ser falado e falar um pouquinho sobre HD e SSD. E após a próxima aula, nós já começamos a introduzir alguns softwares ali especificamente, como Word, Excel e PowerPoint, que eu sei que é o que vocês mais aguardam aí, tá? Para você trabalhar no seu dia a dia, tá bom?
Então é isso, valeu, um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.